Boa noite, pessoal. Vamos lá dar início à nossa aula de hoje, né? Quem for entrando vai pegando o fio da meada aí, tá certo? Então, hoje eu estou trazendo para vocês o conteúdo de alfabetização e letramento, tá? Muito importante aí para a prova de concurso público, tanto quem vai fazer no infantil, no fundamental, 1 e 2 cai esse conteúdo, tá certo? Principalmente no que diz respeito aí às autoras ou os autores que vão ali falar sobre, né, vão defender sobre alfabetização e letramento. Então, quando a gente fala de alfabetização, a gente tem como referência Emília Ferreiro, tá? E quando a gente fala em letramento, a gente tem como referência... Alguém quer falar? Quando a gente fala em letramento, a gente tem como referência Magda Soares, tá certo? Então, são essas duas principais autoras aí, que são mais cobradas em prova de concurso público, tá? Mas, lembrando, a gente tem outros autores que vão ali defender, trazer sua concepção e contribuição para o processo de alfabetização e letramento, tá certo? Então, vamos lá. O que é alfabetização? Então, de início, eu faço essa pergunta para vocês. O que é que vocês entendem como processo de alfabetização, tá? Então, esse processo de alfabetização, ele tem um período para iniciar e um período para terminar, se consolidar, tá certo? E já o letramento, que seria o processo de letramento. Da mesma forma, tá? A gente tem esse período aí que vai iniciar o letramento e tem o período que vai ali se consolidar esse processo de letramento dentro do ambiente escolar, tá bom? Então, qual a diferença entre alfabetização e letramento? Vai existir essa diferença, por quê? A alfabetização, ela foca em uma determinada concepção, uma determinada perspectiva, já o letramento vai focar em outra determinada perspectiva, porém, ambos são indissociáveis, tá? Eles vão estar sempre caminhando lado a lado. Eu não posso alfabetizar sem letrar, e eu não posso letrar sem alfabetizar, tá? Segundo Magda Soares, tá bom? Então, alfabetizar é letrar. Vamos prosseguir. Então, aqui, estou trazendo esse mapa mental para vocês sobre alfabetização. O que é que vai ser alfabetização dentro dessa concepção, desse contexto educacional? Então, a alfabetização ela vai ser ali o processo de compreender, codificar e decodificar a escrita e os números. Então, quando eu falo em processo de alfabetização, eu não estou me referindo somente em aprender ou ensinar a criança, o aluno, a escrever e a ler, mas sim codificar e decodificar tanto escrita como números, tá bom? Então, número, ele vai estar dentro também desse processo de alfabetização, tá bom? Então, o que é compreender, o que é alfabetização? Vai ser compreender esse código, ou seja, esse código criado ali, tá? Que é a leitura em si. E aí eu vou o quê? Eu vou decodificar isso, compreender esse código que foi criado ali, que vai ser a leitura em si. Então, o aluno, ele precisa compreender. Então, decodificar é isso, compreender esse código, conseguir fazer a leitura do que está escrito, melhor propriamente dito, né? Então, vai ser ali, decodificar vai ser uma palavra ali escrita num som, tá? E o que é que vai ser codificar? Então, codificar vai ser criar esse código, criar um código, ou seja, vai ser a escrita, tá? A escrita em si, isso é codificar. E dentro desse processo de codificação, vai ser o som dentro da palavra, enquanto decodificar é a palavra que vai ser escrita dentro do som, escrita num som. Então, quando eu pronuncio, eu escrevo, então isso é decodificar, e já codificar vai ser ao contrário, vai ser o som numa palavra. Quando eu pronuncio, eu vou escrever, tá? Então, vai ser o som numa palavra. Isso é codificar, é criar o código. Do jeito que eu falo, eu vou escrever. Isso é a criar o código, tá?
Então, o processo de alfabetização é justamente compreender a codificar e decodificar, tá? Então, eu preciso codificar e decodificar, tanto escrita como número. E o que é decodificar? Eu acabei de falar para vocês, é compreender o código, tá? É compreender o código, ou seja, é a leitura, fazer a compreensão da leitura. Isso é decodificar. E o que é codificar? É criar esse código, é escrever, é conseguir, é desenvolver a escrita, tá? Então, isso é codificar. O processo de alfabetização, né, ele vai ali, ele desenvolve ali a habilidade da escrita e da leitura, tá? Então, esse processo de alfabetização, ele diz respeito à habilidade da leitura e da escrita. Lembrando, é uma habilidade de uso individual, porque cada indivíduo desenvolve no seu tempo e da sua maneira ou da sua forma, tá? Esse processo de alfabetização vai ser transformar fonemas, que são os sons, tá? Em grafemas, que são as letras, tá bom? E como eu falei para vocês, esse processo ele tem um período para começar. Então, em que determinado tempo vai começar esse processo de alfabetização? Então, segundo as nossas legislações, a gente vai ter dentro desse contexto escolar o período para se iniciar o processo de alfabetização, tá? Que de acordo com as nossas legislações, esse processo de alfabetização, ele se inicia ali no início, ali nos anos iniciais do ensino fundamental, tá certo? Sobre letramento. Então, letramento, ele é o processo que envolve ali o uso competente da leitura e da escrita, mas onde? Nas práticas sociais. Então, ele vai estar voltado para as práticas sociais, tá? Ele surge ali com o objetivo de completar ou complementar a alfabetização no contexto social. Sempre que eu falo em letramento, vocês vão ali associar com a palavra social. Por quê? Porque o letramento vai ser nada mais do que o nosso conhecimento de mundo, tá bom? Então, ele deve sempre caminhar junto com o processo da alfabetização, como eu falei lá no início da nossa aula. Alfabetização e letramento são indissociáveis, porque eles vão estar sempre lado a lado, vão estar caminhando lado a lado. Eu não posso alfabetizar sem letrar, tá bom? Então, ele sempre vai caminhar ali junto, ao lado do processo da alfabetização, tá? Então, o sujeito do letramento, no entanto, nem sempre esse sujeito do letramento ele vai ser necessariamente alfabetizado. Por quê? Porque letramento ele diz respeito a quê? Ao contexto social, aquilo que eu desenvolvo de acordo com o meu conhecimento nas práticas sociais, com o meu conhecimento de mundo. Então, nem sempre um sujeito letrado vai ser necessariamente um sujeito alfabetizado. Existem aquelas pessoas que são letradas, mas que não são alfabetizadas. Por quê? Porque essas pessoas, esses sujeitos, eles têm conhecimento de mundo, tá? Então, esse processo de letramento, o indivíduo alfabetizado, dentro desse contexto de letramento, da mesma forma que o sujeito, o indivíduo, pode ser letrado e não alfabetizado, vai existir o sujeito, o indivíduo que é alfabetizado, mas não é letrado. Então, ele tem ali o domínio da leitura e da escrita, mas ele não é um indivíduo letrado. Por quê? Porque ele não vai ter ali, não vai conseguir fazer aquela compreensão do que ele está lendo ou do que ele está escrevendo, tá? Então, nem sempre esse indivíduo alfabetizado, ele vai ser necessariamente um indivíduo letrado, justamente por ele não conseguir fazer essa compreensão. Por quê? Porque o letramento é fazer essa compreensão, compreender,
tá? É fazer essa compreensão aí da leitura e da escrita, certo? Então, vamos ver a diferença entre alfabetização e letramento. Então, a principal diferença entre elas, tá? Entre alfabetização e letramento, entre esses dois processos dentro do contexto educacional, é que a alfabetização, ela ensina o quê? Codificar e decodificar, ou seja, criar, né, um código e compreender esse código no sistema ali da escrita, tá? No sistema de escrita e da leitura. Enquanto o letramento, ele ensina a dominar, a ter aquela compreensão de utilização ali da linguagem na prática social, tá? Então, segundo Magda Soares, o ideal seria para a prática do alfabetizar letrando, como eu falei lá no início da nossa aula. Não existe ali, de acordo com Magda Soares, um sujeito alfabetizado sem ser letrado, tá? Então, o ideal seria esse, de acordo com a concepção dela, o ideal seria alfabetizar letrando. Ao mesmo tempo que eu estou alfabetizando, eu estou ali letrando o meu aluno, o que ela vem chamar de alfaletrar. Então, quando eu utilizo essa palavra, quando eu vejo essa palavra alfaletrar, eu já me ligo que essa palavra é de Magda Soares, tá? Por quê? De acordo com ela, ensinar a ler e escrever sem perder de vista ali o contexto da prática social de leitura e da escrita, ou sua aplicação ali no dia a dia, tá? Então, Magda Soares, ela vem ali trazer a concepção dela em relação ao letramento. Já para Paulo Freire, tá? Freire, ele também vem falar ali sobre alfabetização e sobre letramento, tá? Ele também vai trazer a concepção dele dentro desse contexto aí de alfabetização e letramento. Então, Freire, ele vai ali dizer que a alfabetização é um ato criador, no qual o analfabeto ele aprende criticamente a necessidade de aprender a ler e escrever. Então, esse analfabeto, ele vive numa sociedade onde essa sociedade exige desse sujeito que ele aprenda a ler e escrever para que ele possa se desenvolver dentro dessa sociedade, senão ele fica para trás, de acordo com Freire, tá? Essa é a concepção de Freire. Então, dentro dessa sociedade, esse analfabeto, ele aprende criticamente a necessidade, tá? Ele apreende aí criticamente a necessidade de aprender a ler. Então, existe essa necessidade da leitura e da escrita, tá? A leitura e da escrita, de acordo com Freire. Por isso, esse analfabeto, ele precisa ser alfabetizado, tá? Preparando-se para ser o agente desta aprendizagem. E consegue fazê-lo na medida em que a alfabetização é mais do que um simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler, tá? Então, de acordo com Freire, ele vai dizer que esse processo de alfabetização não deve ser apenas um domínio mecânico e de técnicas para desenvolver a leitura e a escrita, tá? Mas sim essa processo de alfabetização deve ser ali justamente essa necessidade desse cidadão aprender a leitura e a escrita. Então, existe essa necessidade, por isso ele vai desenvolver, tá? Dentro desse contexto educacional. Em seus estudos, Paulo Freire ressalta que ler vai além de decodificar signos linguísticos. Então, para Freire, a leitura, ela vai além. Por isso que ele diz que a alfabetização, ela não pode ser apenas um domínio mecânico, onde o aluno vai ali para a escola e, de forma mecânica, ele consegue codificar e decodificar, ou vice-versa, tá? Então, para ele, para Freire, esse processo de alfabetização vai além de decodificar os signos linguísticos. É preciso buscar compreensão do lido, ou seja, o aluno ele precisa compreender, não apenas ler, mas entender o que é que ele está lendo ali, para que ele possa tirar as suas próprias conclusões no que ele acabou de
ler, tá certo? E também de escrever. Então, ele precisa fazer essa compreensão. E para ele fazer essa compreensão, ele precisa ter o domínio do letramento, tá? Então, ele precisa ser um aluno letrado. E para ele ser esse aluno letrado, ele vai fazer o quê? Ele vai ter essa compreensão, ele vai ter o domínio da leitura e da escrita no ato ali do processo de alfabetização. Então, o aluno, ele precisa, vai além de decodificar esses signos, é preciso que ele busque essa compreensão, tá? Do lido, para que ele possa compreender o contexto vivido e assim libertar-se das ideologias que impedem de buscar condições éticas para construir a sociedade solidária. Agora vamos falar sobre a concepção de Emília Ferreiro, que Emília Ferreiro, ela vem trazer a concepção dela. Então, quando eu falo em processo de alfabetização, minha principal autora vai ser Emília Ferreiro, tá? Quando eu falo de processo de alfabetização, Emília Ferreiro vem trazer ali para a gente a concepção dela sobre esse processo, de que forma deve acontecer, como é que esse aluno se desenvolve, por quais fases esse aluno vai passar, tá? E como é que eu vou desenvolver processos metodológicos dentro de cada fase para que esse aluno tenha um bom desenvolvimento da alfabetização. Lembrando, a alfabetização é ali o desenvolvimento da habilidade da leitura e da escrita, tá? Leitura e da escrita. Letramento é o domínio, tá? É o domínio da leitura e da escrita, ou seja, é a compreensão daquilo que o aluno está lendo, tá? Então, para Ferreiro, ela afirma que a escrita não resulta da simples cópia de um modelo externo, mas em um processo de construção pessoal. Por que ela diz um processo de construção pessoal? Porque cada indivíduo, ele vai ali construir esse processo de alfabetização da sua forma, da sua maneira, e cada um tem o seu tempo, são tempos diferentes, tá? Ela defende ainda que a alfabetização é um caminho para se apropriar da escrita e de todos os benefícios que ela pode proporcionar. É esse processo, tá? Essa alfabetização. Então, Ferreiro, ela traz a concepção que todo conhecimento tem uma gênese. Então, para Ferreiro, todo conhecimento tem uma origem, tá? Uma origem. E que a aprendizagem da escrita, ela não vai estar vinculada à fala. Então, de acordo com a Emília Ferreiro, o desenvolvimento da escrita, ela tem uma origem, mas que essa origem ela não está vinculada à fala. Então, nem tudo que eu falo eu consigo escrever. Por que ela faz essa concepção de que a escrita ela não está vinculada à fala? Porque a fala ela tem sons, tá? Ela tem sons que ao escrever, a gente vai escrever de forma diferente da forma que a gente está falando, da forma que a gente está ouvindo esse som. Por isso que ela diz que o som ele não vai estar vinculado, a escrita não vai estar vinculada ao som, à fala, tá? E mesmo quando a criança já estabelece essa relação entre fala e escrita, esta relação ainda não é tipo fonema, fala, som, que eu acabei de falar para vocês, e grafema, escrita, grafia, tá? Ela afirma ainda que a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, segue uma lógica individual, tá? Porque esse desenvolvimento acontece de forma individual. Cada indivíduo constrói do seu jeito, tá? Então, por isso que segue uma lógica, tem uma lógica para desenvolver, para construir esse conhecimento da leitura. Embora aberta à interação social na escola ou fora dela. Neste processo, a criança passa por etapas ou fases, que é justamente essas fases que Emília Ferreiro analisou, né, esse processo de alfabetização aí, e ela chamou essas fases, ela veio trazer para a gente essas fases da forma a qual vem ajudando muito a
ter a noção, o professor ter o conhecimento em que nível o seu aluno está dentro desse processo, tá? Então, ela veio trazer para a gente essas fases, e essas fases, ela tem avanços e recuos, tá? Então, não espere que seu aluno, ele vai somente avançar, mas ele também pode recuar dentro desse processo de alfabetização, tá? Até se apossar do código linguístico e dominá-lo. Essas etapas ou fase, ela chamou de pré-silábico, silábico, alfabético e alfabético, tá? Então, cada fase dessa, ela vai trazer ali as características de cada fase. Ela vai dizer, dentro dessa fase, em que nível o aluno se encontra dentro desse processo de alfabetização, ok? A alfabetização ela é um processo de aprendizagem que desenvolve aí a habilidade da leitura e da escrita, como eu já falei, né? É uma habilidade de uso individual que vai compreender ali codificar. Então, o que é codificar? É o som numa palavra escrita, isso é codificar. Então, é criar o código, tá? E decodificar é uma palavra escrita num som, ou seja, é fazer a compreensão desse código, tá? Então, é decifrar esse código que foi criado, tá? A escrita e os números. A alfabetização é a base para uma educação construtiva, tá certo? Então, dentro desse processo aí da alfabetização, o aluno ele vai criar, tá? Ele vai codificar, ele vai criar o código e vai decifrar esse código, vai decodificar, tá? E essa a alfabetização, ela é a aquisição da escrita e da linguagem, na apropriação, no domínio, no código linguístico do alfabeto e sua utilização para a comunicação. Ela é definida ali como um processo no qual o indivíduo constrói seu conhecimento, tendo um tempo para começar e para terminar, como eu falei lá no início da aula. Então, eu preciso levar isso em consideração. Por quê? Porque dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro desse processo educacional, a gente tem ali os níveis de educação e tem as etapas, tá? Então, quais são os níveis? Eu tenho ali a educação básica e o ensino superior. Dentro da minha educação básica, eu tenho as etapas. E como esse processo de alfabetização, ele tem um início para começar e um período para terminar, ele tem um período para começar e um período para terminar, a legislação vem dizer para mim qual é esse período que vai começar e quando vai terminar esse período de alfabetização, tá? Então, a própria legislação diz para mim que vai começar ali no meu ensino fundamental, tá? Nos primeiros anos do ensino fundamental, tá certo? E vai ali se consolidar de acordo com o nosso PNE até o terceiro ano do ensino fundamental, mas de acordo com a nossa Base Nacional Comum Curricular, é até o segundo ano. Porém, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, ela diz que esse processo de alfabetização, ele vai ali perdurar ao longo da vida, tá? Por quê? Porque existe essa concepção de que o aluno é alfabetizado, mas não é letrado. O aluno é letrado, mas não é alfabetizado, e com isso as legislações vão modificando, tá bom? Diferença entre codificação e decodificação. Veja bem. Então, a codificação é a linguagem, os símbolos, tá? Codificação vai ser a linguagem, vai ser os símbolos. Já a decodificação é o processo em que a mensagem é traduzida na mente, tá bom? Do receptor. Então, o código, a codificação, eu criei o código, tá? Os símbolos, e ali vai ser enviado para quem? Para o receptor. Vai ser enviado para ele. Então, ele vai decodificar, ele vai traduzir aqueles símbolos, aquela codificação, aqueles códigos criados. É o que a gente está fazendo agora, nesse exato momento. Eu estou enviando o código e vocês estão decifrando esses códigos na mente de vocês, tá? Então, é a mensagem devolvida e a retroação.
É a retroação. Decodificar é compreender o código criado, a leitura em si. Então, vocês estão fazendo essa leitura nesse momento, vocês estão fazendo o quê? Estão decodificando, estão decifrando esses códigos aqui, essa escrita, tá? Isso aqui é o código, isso aqui é codificação. Eu criei esse código, o qual vocês vão decodificar, vocês vão decifrar esse código no ato em que vocês estão produzindo a leitura, tá? Então, a diferença entre codificação e decodificação é que a codificação é referida como o remetente que cria uma mensagem em um determinado formato para torná-lo legível pelo receptor, enquanto a decodificação é referida como a interpretação da mensagem codificada pelo receptor. Ou seja, se esse processo de alfabetização é de forma individual, né? Acontece de forma individual, de acordo com Emília Ferreiro, né? Então, esse processo vai acontecer de forma individual. Justamente por isso, cada um vai interpretar a sua maneira, tá? Da sua forma. Então, eu estou falando aqui para uma turma de 20 alunos, mas cada um vai ali interpretar da sua forma, da sua maneira, porque esse processo é individual, tá? Codificar e decodificar é um processo de individual, ok? Vamos seguir. Letramento. Então, o que é letramento? Letramento ele é o processo que envolve o uso competente da leitura e da escrita. Então, aqui o aluno, ele já é um aluno alfabetizado, mas ele precisa fazer essa compreensão, ele ter esse domínio, tá? O domínio ali dessa codificação, dessa leitura e dessa escrita, dentro das práticas sociais. Então, o letramento dos alunos é importante para a conquista do quê? Da cidadania, pois o indivíduo letrado ele é capaz de se instruir por meio da leitura e de selecionar entre muitas informações aquela que mais interessa a ele. Por isso que é importante o processo do letramento, tá? Por isso que é importante que o indivíduo ele seja um indivíduo letrado, porque ele vai ter essa compreensão, esse domínio de compreender aquilo que ele está lendo, aquilo que ele tem como informações, e aí são muitas informações, mas ele vai ali fazer a aquisição daquilo que mais interessa para ele, e em um determinado período, em um determinado tempo, tá? Então, o letramento é o estado em que o indivíduo ou grupo social alcança depois de se familiarizar com quem? Com a escrita e a leitura, já que o letramento ele vai ser ali o uso competente, tá? Dessa leitura e dessa escrita. Ou seja, depois de ser alfabetizado. Porém, tem um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu acredito que vai estar escrito mais adiante no conteúdo, mas eu já vou adiantar. Quando eu falo em educação infantil, tá? Como eu falei para vocês ainda há pouco sobre a educação básica é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Quando eu falo de educação infantil, eu vou começar o meu processo de alfabetização na educação infantil? Não. Tá? De acordo com as nossas legislações, de acordo com as nossas diretrizes voltadas para a educação infantil, esse processo de alfabetização não se inicia na educação infantil, tá? Vai se iniciar nos primeiros anos do ensino fundamental. Porém, o processo do letramento precisa se iniciar na educação infantil. O aluno ele precisa ser o aluno do infantil, ele precisa ser um aluno letrado. Por quê? Porque o letramento é o conhecimento de mundo. Então, quando o aluno é um aluno letrado, quando ele chega lá no fundamental, que vai começar o processo de alfabetização dele, ele já tem esse domínio, tá? Ele já tem esse domínio do letramento. Ele já sabe fazer aquela compreensão, ele já compreende. Então, de que forma eu vou proporcionar para o meu aluno esse letramento
preparando ele para a alfabetização na etapa posterior. Eu vou proporcionar para ele o contato com os instrumentos alfabetizadores. Eu não vou alfabetizar na educação infantil, mas eu vou proporcionar para eles esse contato, tá? Com os instrumentos alfabetizadores. Por meio do quê? Por meio de livros, por meio de alfabetos, alfabeto móvel, os alfabetos colados na parede, os números. Então, tudo isso é letramento. O aluno ele não vai ser alfabetizado no infantil, mas ele já vai ter ali esse conhecimento, essa compreensão. Quando ele chegar lá no fundamental, que ele começar esse processo de alfabetização, ele já tem esse domínio, ele já tem essa compreensão do que é letra e do que é números, ele já sabe fazer essa diferenciação. E ainda tem um detalhe mais importante, que ao proporcionar esse contato para esse aluno no infantil, vai existir aquele aluno que vai desenvolver a leitura e a escrita ainda na educação infantil de forma espontânea. Não é de forma obrigatória, é de forma espontânea. Por que não de forma obrigatória? Porque, primeiro, a educação infantil não tem a obrigatoriedade de alfabetizar crianças até 5 anos de idade, tá? Esse processo começa com 6 anos de idade no ensino fundamental até então. Pode haver mudanças daqui por diante, tá? Mas ao proporcionar esse contato, esse aluno ele pode, tá? Desenvolver essa leitura e escrita de forma espontânea, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui, né, para o nosso material. Então, o letramento utilizado para a escrita, para resolver problemas do dia a dia, facilitando, assim, as práticas sociais. Então, quando eu falo em letramento, a minha palavra-chave vai ser prática social, sociedade, tá? Então, vai ser sempre essa palavra-chave aí. Por quê? Porque o letramento, ele faz parte da concepção da sociedade, concepção social. Então, desse contexto social, ela faz parte ali, tá? Então, as palavras-chave vai ser dia a dia, contexto social, sociedade. Essas são as palavras-chave que envolvem letramento. O que é que envolve alfabetização? Palavra-chave vai ser alfabetização, vai ser a palavra-chave, vai ser codificação, decodificação, codificar, decodificar, símbolos, linguístico. Essas vão ser as palavras-chave, tá? Da alfabetização. Na escola, uma forma de inserção das crianças de educação infantil no mundo letrado se dá por meio de aprendizagem do próprio nome. Veja bem, ó, a criança ela vai ter o contato, como eu falei para vocês. Eu não vou alfabetizar no infantil, mas eu vou proporcionar esse contato com os instrumentos alfabetizadores. Então, quando eu dou para aquela criança da educação infantil um crachá e estimulo ela a escrever o nomezinho dela, eu estou ali o quê? Letrando essa criança. Eu não estou alfabetizando, eu estou letrando ela. Então, ela vai ter o conhecimento da escrita do nome dela. Não estou alfabetizando, mas ela vai estar uma criança letrada. Quando ela chegar no fundamental, que vai começar esse processo de alfabetização, ela já vai ter ali esse conhecimento, esse domínio da escrita do nome dela, tá? No qual decorre de vários tipos de trabalho, como, por exemplo, levar a criança a comparar e relacionar a escrita do seu nome com a dos colegas e dentre outras formas, outras metodologias que a gente trabalha no infantil, tá? Professor de educação infantil sabe disso, né? Então, letramento na educação infantil. O letramento na educação infantil é muito importante, pois estimula a participação ativa no processo educacional e contribui para a futura formação leitora da criança. Então, veja bem, de que forma eu vou estimular essa criança na educação infantil, estimular esse letramento, né? De que forma? Proporcionando para elas leitura de livros, tá? Leituras de revista, dar para a criança fazer a própria leitura dela, mas ela não sabe ler, mas ela vai ali produzir da sua forma, da sua maneira, então proporciona ali esse contato com livros. Quando eu proporciono livros para a minha criança folhear, eu estou proporcionando ela o contato com a escrita, o contato com a leitura, porque ali a criança vai ver letras, palavras, tem algumas letras que ela já faz reconhecimento, né? Então ela vai associar muito a letra
do nomezinho dela, que geralmente as crianças no infantil, quando vê uma letra ali no meio de alguma palavra, ela diz, olha a minha letra, é a minha letra, a letra tal, minha letra. Então, isso é proporcionar contato. Então, quando eu proporciono esse contato, eu não estou proporcionando com o objetivo de alfabetizar, mas sim de letrar essa criança, tá? Porque ela vai pegar um livro, ela não sabe ler, né? Mas ela vai fazer ali a leitura de mundo dela, a leitura do conhecimento de mundo dela. Então, ela vai criar, com base nas imagens, tá? Com base nas imagens que ela está vendo, ela vai criar a própria leitura dela, tá certo? Mas lembre-se que a alfabetização é um processo de aprendizagem no qual o indivíduo desenvolve a habilidade, que é a competência, tá? De ler e escrever. Já o letramento se dá pelo processo da ocupação da função social dessa leitura e dessa escrita, tá? Então, é essa compreensão, o letramento é a compreensão, tá? Ter esse domínio de compreender a escrita e a leitura, tá? E ainda que sejam processos complexos, devem sempre caminhar juntos, tá? Então, a educação infantil não alfabetiza a criança, tá certo? De educação infantil. Concepção de Emília Ferreiro. Veja bem, lá no final dos anos 70, Emília Ferreiro escreveu um livro, né? E trouxe para esse mundo educacional, né? O livro chama-se A Psicogênese da Língua Escrita, que é ali de Emília Ferreiro e Ana Taberowski, tá? Então, quando eu falo em alfabetização, eu também tenho essa autora, tá? Taberowski, vocês vão ouvir falar nela, tá? Então, ela também é cobrada em prova de concurso público, tá? E ela, com Emília Ferreiro, escreveram o livro A Psicogênese da Língua Escrita, tá? Que revolucionou aí o conhecimento sobre a alfabetização e trouxe ali um leque de informações, né, para esse processo de alfabetização dentro das instituições. Então, Emília Ferreira ela vem contribuir de uma forma significativa nesse contexto educacional, tá? Então, para as autoras, a aquisição das habilidades de ler e escrever depende basicamente da relação que a criança tem desde pequena. Então, veja bem por que é importante a criança ter esse contato com a leitura e a escrita, porque vai ali esse processo, essa habilidade da leitura e da escrita, de acordo com as autoras Ferreiro e Taberowski, né, no livro Psicogênese da Língua Escrita, esse processo ele vai depender desse contato que essa criança teve desde pequena com a cultura escrita, a cultura da leitura e da escrita, tá? Ou seja, então, desde a educação infantil, eu preciso proporcionar esse contato com a leitura e a escrita, tá? Quando eu vou fazer um cartaz com a minha criança, eu estou ali fazendo um cartaz e a criança ela é muito observadora, ela vai observar que eu estou escrevendo algo. Ela pode, no momento, nem saber o que é escrita, o que é letra, mas ela sabe que eu estou fazendo alguma coisa. E tem aquelas que são curiosas e vão perguntar, o que tu está fazendo, tia? Então, você tem que dizer para essa criança, eu estou escrevendo. Sabe o que é que está escrito aqui? Está escrito isso e isso. Então, a criança ela já vai tendo ali, né, já vai estar se apropriando desse conhecimento de escrita e desse conhecimento de leitura, tá? A alfabetização se inicia nos anos iniciais do ensino fundamental e o letramento pode estar presente desde a educação infantil. Alfabetizar letrando, como a nossa autora Magda Soares falou, né, que alfabetizar letrando, no entanto ela chama alfaletrar, significa propiciar às crianças um ambiente alfabetizador, tá? Um ambiente alfabetizador, onde o objetivo da alfabetização é ensinar a ler e escrever, e o letramento diz respeito à aquisição da habilidade de fazer uso competente, tá? Da leitura e da escrita nos espaços sociais. Emília Ferreira ela vem trazer a concepção para a gente que
todo conhecimento tem uma origem, tem uma gênese, né? Tem uma origem. E que a aprendizagem da escrita, ela não vai estar vinculada à fala, como eu falei já para vocês anteriormente, tá? Mas a criança, ela faz essa relação, ela começa a compreender, quando ela começa a desenvolver essa habilidade da leitura e da escrita, ela começa a compreender que o que a gente escreve é aquilo que a gente fala, né? Então, ela começa a fazer essa compreensão. Só que para Emília Ferreiro, essa concepção, tá? Emília Ferreira, ela vem dizer para a gente que nem sempre a escrita, né, a aprendizagem da escrita, ela vai estar vinculada à fala. Por quê? Por que ela diz isso para a gente? Porque quando a criança começa o desenvolvimento da escrita, então eu vou falar, por exemplo, a palavra cavalo, escreva cavalo. A letra K, ela tem o mesmo som, veja bem, preste atenção, a letra K, ela tem o mesmo som, ao ser pronunciada, ela tem o mesmo som da sílaba K, que é usada a letra C, A. Então, eu tenho o mesmo som. Então, para a criança, ela vai fazer esse vínculo, tá? Ela vai escrever cavalo com letrinha K, tá? Ela vai escrever cavalo com a letrinha K. Então, por isso que Emília Ferreiro traz essa concepção, dizendo que a escrita, ela não vai estar vinculada à fala, tá? Então, ela não vai estar vinculada à fala, justamente por essa visão aí, tá certo? Emília Ferreiro, indiscutivelmente, um nome de grande importância para a educação mundial, em especial na América Latina e principalmente no Brasil. Por isso que ela é muito citada, principalmente em prova de concurso público, ela é muito citada, tá? Porque as suas pesquisas na área e da psicolinguística apresentaram uma série de contribuições para a elaboração de novos processos, revolucionando a maneira como os educadores desenvolvem a aprendizagem da leitura e da escrita com seus alunos. Ou seja, a partir do momento que Emília Ferreiro começa a trazer essas concepções dela, esse processo de alfabetização, ele começa a ter uma nova visão, uma nova forma de se alfabetizar criança, tá? Porque antigamente era uma alfabetização de forma obrigatória e agora passa uma alfabetização que é obrigatória, tá? Mas que a criança desenvolve de forma prazerosa, a criança desenvolve de forma espontânea e não de forma obrigatória, tá bom? A concepção de Magda Soares no que diz respeito ao letramento, tá? Então, de acordo com Magda Soares, ela vai dizer para a gente que o ideal para a prática da alfabetização seria ali essa prática, né, de alfabetizar letrando. Então, o ideal ali, dentro desse processo de alfabetização, o ideal seria essa prática, alfabetizar letrando, o que ela vem chamar de alfaletrar. Ou seja, ensinar a ler e escrever sem perder de vista o contexto das práticas sociais de leitura e da escrita, e sua aplicação no dia a dia. Então, o que é isso? Sem perder de vista? Pegar ali palavras do uso da criança, do uso ali de conhecimento da criança, do dia a dia da criança. Então, isso seria bem mais eficaz para a criança desenvolver essa habilidade da leitura e da escrita. Por quê? Porque ela já tem esse conhecimento, ela já tem esse contato com essas palavras, tá? Então, para Magda Soares, em 2003, letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. Como eu falei para vocês, precisa fazer parte da vida do aluno. Por quê? Porque ele precisa ter esse conhecimento, esse domínio, tá? Para tanto, cuidados serão necessários ao conduzir a alfabetização. Letramento, então, pressupõe o domínio das competências da leitura e da escrita, para além da capacidade prática e mecânica do conhecimento básico de ler e escrever. Trata-se, pois, do uso competente da leitura e da escrita. Trata-se da capacidade de fazer uso dos modos de ler e das práticas de escrever. Então, Magda Soares, ela compreende a língua, né? Ela compreende a língua
como um elemento da cultura. Então, a língua, Magda Soares vem dizer para a gente que a língua é um elemento cultural. Por quê? Por que ela diz isso? Porque cada região tem a sua forma de falar. Então, existe essas, que são as famosas gírias, né? Então, existe essa diferença. Então, a língua, de acordo com Magda Soares, a língua, ela é vista como um elemento cultural. Justamente por isso, cada região ali tem a sua cultura linguística, tá? Então, a partir da sua suposição, que o código linguístico regula as relações sociais, a linguística questiona os significados pretensantemente universalistas das ações gramaticais. A acepção do letramento seria, então, complementar a especificidade contida no processo da alfabetização, que compreende basicamente a codificação e a decodificação dos significados impressos nos textos e a tradução da forma sonora para a forma gráfica, como etapas fundamentais da aquisição da língua escrita. A autora compreende, inclusive, que o letramento é um processo que gera uma transformação cognitiva, considerando que, para Magda Soares, né, para a educadora Soares, as competências da leitura são adquiridas por métodos e técnicas distintos àqueles exigidos pela competência da escrita. Seria fundamental do ponto de vista pedagógico, alfabetizar letrando. Então, para ela, tá, a língua, ela é tida como um elemento cultural, mas esse processo da aquisição da leitura, ela é ali universalista das ações, das opções gramaticais, tá? Então, vai existir ali as gramáticas, que ainda que exista, né, a forma a qual eu falo, mas eu preciso respeitar a norma gramatical, né, da língua portuguesa. Então, de acordo com Emília Ferreiro, ela vem trazer para a gente, né, as fases do processo de alfabetização, tá? Então, ela vem chamar para a gente de pré-silábico, silábica, silábica, alfabética e alfabética. Então, a pré-silábica é onde o aluno, a criança, ela ainda não consegue fazer essa relação entre as letras com os sons da língua falada, tá? Então, ela ainda não consegue fazer essa associação, tá? Essa relação entre letras, tá? O que eu vou escrever, com o que é escrito. Então, ela começa a se aventurar, né? Ela se aventura. Então, eu peço para ela escrever uma palavra, e aí, dependendo do conhecimento de mundo dela, por exemplo, eu peço para ela escrever elefante. Então, ela tem esse conhecimento de mundo, ela sabe o que é um elefante, mas como ela ainda não ela não consegue fazer essa relação entre letras e o som da língua falada, então ela se aventura. Então, ela sabe que o elefante é um animal muito grande, então ela faz o quê? Na cabecinha dela, se o animal é grande, o nome vai ser grande também. Então, ela começa a botar um monte de letra, números, desenhos, o que vem ali na cabecinha dela, porque ela ainda não ela não consegue fazer essa relação entre o que é letras com os sons da língua falada, tá? Então, ela se aventura mesmo. Escreve elefante, ela vai lá, ela conhece, né, ela faz essa associação, por isso que aqui está escrito alfabetização e letramento, porque o letramento é o conhecimento de mundo dela, então ela faz essa associação, ela já viu o que é um elefante por meio de um desenho, de um livro, então ela sabe que o elefante é um animal muito grande, então ela começa a colocar um monte de letra, termina a linha, ela vai para outra linha, coloca letra, 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 números, desenho, rabisco, pronto, professor, escrevi o elefante, a palavra elefante. Aí eu digo para ela, agora escreva formiga. Ela tem um conhecimento de mundo dela e ela sabe que a formiga é piquititita, é pequena. Então, ela vai lá e escreve 2, 3 letrinhas, ou letrinhas e números, e está ali escrito a palavra formiga de acordo com ela, né?
Então, ela não consegue fazer essa relação de letras com os sons da língua falada. Então, ela vai se aventurar de acordo com o conhecimento de mundo dela, tá? Então, a fase silábica. Então, a fase silábica, ela já faz essa atribuição, ela já tem essa noção de que as letras são os sons, a letra escrita é o som da língua falada. Então, ela já faz essa relação. E aí, ela vai interpretar a letra à sua maneira, atribuindo o valor de sílaba a cada letra. Então, por exemplo, a palavra cavalo. Então, se ela tem ali, né, cavalo, tem o mesmo som da sílaba K, que é CA, então ela vai o quê? Ela vai interpretar, a criança interpreta de acordo com o que é pronunciado, de acordo com o que ela escuta. Então, escreva cavalo, ela vai botar um K, né, e vai seguir. Ou ela vai escrever só consoante, ou ela vai escrever só vogais, as vogais dentro da palavra, né? Ou ela vai me fazer essa mistura, né? Então, ela vai interpretar a sua maneira, tá? Ela faz essa interpretação e atribui esse valor ali da sílaba a cada uma palavra. Então, cavalo, ela pode botar o K, o V e o L, tá? A palavra cavalo. Ou bota o K, né? Bota o A e bota o O. É a palavra cavalo para ela, porque é o som que ela escutou. Então, se ela escutou somente K, vá, escutou o A, Ló, Ó, escutou o O, então ela vai colocar. Mais adiante a gente vai ver os exemplos que vocês vão entender bem legal. Silábico alfabético, então ela faz uma mistura, então ela tem avanços e recuos. Lembra que dentro desse processo de alfabetização a criança ela avança e recua. Então, é justamente nessa fase aqui, silábico alfabético, ela vai fazer a mistura da lógica da fase silábica. Então, ela faz essa mistura. Então, há momentos em que ela vai botar a palavra cavalo, ela bota K, bota VA, mas bota O no final, porque ela está fazendo essa mistura, ela está avançando e recuando, né? Então, ela faz essa mistura da lógica, tá? E a alfabética é quando ela tem o domínio, tá? O domínio ali das letras, dos sons. Então, ela já dominou o valor ali das letras e das sílabas. Então, ela fez essa compreensão total, tá? Sobre a leitura, eu trouxe aqui para vocês fazerem a leitura mesmo, né? Que o material ele é bem extenso, mas eu trouxe justamente para vocês, tá? Então, essa sobre a leitura, como eu já falei para vocês, é a habilidade ali que o aluno ele vai desenvolver dentro desse processo da alfabetização, tá? Essa leitura e a escrita, e não se desenvolve naturalmente, eu preciso de estímulo, tá? Eu preciso que essa criança seja estimulada para poder desenvolver essa habilidade, tá? Então, ela precisa ser desenvolvida por meio de estímulos, sem um planejamento cuidadoso. Então, eu preciso ter esse planejamento cuidadoso de que forma eu vou estimular o meu aluno a desenvolver a habilidade da leitura e da escrita, tá? De que forma eu vou estimular ele. Então, eu preciso ter muito cuidado para que não seja uma leitura, uma escrita, uma leitura e uma escrita de forma obrigatória, tá? De forma obrigatória ou mecânica, onde o aluno vai só reproduzir o que eu estou ali colocando para ele como alfabetização, tá? Ele vai só reproduzir, ele não vai fazer a compreensão, tá? Descrição das fases do processo de alfabetização de acordo com Ferreiro, tá? Então, vamos lá. Veja bem, pessoal, quando vocês ouvirem falar em Ferreiro, não é um homem, é uma mulher, tá? Que é a nossa autora Emília Ferreiro, tá? É a nossa autora Emília Ferreiro. Então, vamos lá. A fase pré-silábica, que é a primeira fase que a criança desenvolve dentro do processo de alfabetização e letramento, tá? Então, é essa primeira fase, pré-silábica. Que nessa fase, a criança ela começa a perceber que a escrita é representado por aquilo que é falado, mas ela ainda não faz essa relação de letra com o som. Então, ela se aventura, tá? Ela vai se aventurar, como eu falei para vocês. Então, ela vai se aventurar por meio do conhecimento de mundo dela,
tá? E aí ela vai ali reproduzir rabisco, desenhos e letras, números, enfim, de acordo com o conhecimento de mundo dela. Então, como está no exemplo aqui, né? Ó, palavra cavalo, eu pedi para ela escrever a palavra cavalo, então ela vai se aventurar. Ela acertou a letrinha C e vai, começa a escrever, escreve. Ela não tem ali um momento certo para parar, ela vai escrever de acordo com o conhecimento de mundo dela. Ela sabe que cavalo é um animal grande, então, provavelmente, esse nome seria também bem grande para ali ser do tamanho do cavalo, né? O animal em si. Então, ela vai, escreve várias letras, mistura com números, pode misturar com rabisco ali dentro, né? E aí, para ela, está escrito cavalo. E já a palavra formiga, por ela ter esse conhecimento de mundo e sabe que tamanho tem uma formiga, então ela vai colocar apenas 3 letrinhas aqui e para ela está escrito formiga, não importa quais são as letras, mas para ela está escrito aqui. Por quê? Porque ela ainda não faz essa relação de letra com som, tá? Então, a criança ela se aventura de acordo com o conhecimento de mundo, como eu falei para vocês. Ou seja, como no exemplo, a criança associa o nome ao tamanho do animal, objeto e etc. Para a criança, a palavra escrita deve ser do tamanho do animal ou do objeto, seja do que for, a palavra que a professora disse para ela, tá? Então, ela utiliza várias letras para escrever uma palavra, um nome. Então, ela vai utilizar várias letras, não somente letras, mas números, tá? Desenhos. Então, tudo isso ela pode fazer, tá? Então, nós vamos para a segunda fase agora. Então, nessa segunda fase, nesse segundo nível, né, que a Emília Ferreira veio trazer para a gente, ela diz para a gente que a criança aqui, ela já começa a perceber e já faz a correspondência entre letras daquilo que é falado, tá? Então, a letra é aquilo que é falado. Então, a criança já começa a fazer essa correspondência, tá? Então, ela vai interpretar ali a letra à sua maneira, de acordo com o que ela entende, o que ela compreende. E ela atribui ali o valor da sílaba a cada uma, a cada sílaba. A cada letra, desculpa. Cada sílaba representa uma letra, tá? Então, é representada aí por uma letra. Cada sílaba vai ser representada por uma letra, que para a criança vai ter esse valor, tá? De sílaba. Então, o exemplo aqui da palavra cavalo. Então, a criança colocou o quê? C, V, U. Por que ela colocou U? Porque provavelmente a professora pronunciou, como a criança já faz essa correspondência entre letras com o som, tá? Com o som falado, então ela vai escrever da forma com que ela escuta. Então, se ela escutou cavalo, olha o último som, lu. Então, ela vai escrever a palavrinha U, a letrinha U, tá? Perdão. Ela vai escrever a letrinha U. Então, ela vai colocar aqui. Por que ela coloca a letra C? Porque essa C, para a criança, nessa fase, tem o valor de uma sílaba, tá? Porque nessa fase, cada letra tem o valor de uma sílaba, tá? Então, aqui ela escreveu a palavra cavalo. Já a outra criança, ó, já fez ali a associação de que o K tem o mesmo som da sílaba CA, tá? Então, ela escreveu somente K, vá, ela só escutou a letrinha A, Ló, Ó, aí ela escreve K-A-O, pronto, para ela escreveu cavalo, e assim por diante. Então, cada criança, aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crianças diferentes, tá? Cada criança desenvolve de um jeito diferente. Olha a última aqui, ela só escutou as vogais, a pronúncia das vogais, né? A, U, não foi nem O, foi U. Ela escutou a pronúncia U, porque a criança vai escrever de acordo com o que ela escuta, de acordo com a pronúncia, tá? De acordo com a pronúncia, porque ela já faz essa correspondência nessa fase, tá? Da letra com o que é falado, certo? A terceira fase, que é a silábico alfabética, aqui a criança ela já compreende que as sílabas possuem mais de uma letra, então ela já faz essa compreensão, ela já entende que sílaba possui mais de uma letra. Então, eu preciso de 2 letrinhas, no mínimo, para ter uma sílaba. Então, ela faz essa transição. Ora, ela utiliza uma letra para cada sílaba, e ora, ela vai reconhecer os demais fonemas das palavras
e passa a empregá-los. Então, ora ela faz esse reconhecimento das letras, tá? Ela vai utilizar uma letra representando a sílaba, mas em algum momento ela faz o reconhecimento dos demais fonemas, do que é, tá, falado. Então, ela vai fazer, ela emprega ali da forma correta, tá? Então, ela vai misturar a lógica, ela faz essa mistura com a lógica anterior, tá? Com a identificação de algumas sílabas, porque ela já faz esse reconhecimento de que sílaba possui mais de uma letra, tá? Então, aqui a palavra cavalo, ó, ela botou K, porque para ela, a letrinha K, ela vai ter esse valor sonoro da sílaba CA, então ela bota a letrinha K. K-V-A-L-U, porque ela escutou a pronúncia lu no final, então ela bota cavalo. Do mesmo jeito aqui, ó, esse daqui já quase deu certo, foi outra criança aqui, né, já usa a sílaba K da forma correta, né, V-A-L-U, porque escutou a pronúncia lu no final, né, cavalo, e assim por diante, ó. Então, são crianças diferentes, crianças que estão no processo de alfabetização e que esse processo, né, essa habilidade, ela se desenvolve de forma individual, como a gente pode perceber nos exemplos e com nossos próprios alunos. E, por fim, a última fase que chamamos, de acordo com Emília Ferreiro, de alfabética. Por que alfabética? Porque aqui a criança já está, né, alfabetizada, tá? É a última hipótese relacionada à alfabetização. Aqui ela já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas, então ela já consegue fazer essa reprodução de todos os fonemas de uma palavra, caracterizando a escrita convencional. Domina, enfim, o valor das letras e sílabas. Então, como a gente vê aqui no exemplo, ó, C-A-V-A-L-O, cavalo, aqui ela já tem o domínio, tá? E outras palavras que foram escritas aqui, tá bom? Então, ela já faz aí, já tem esse domínio, tá? Das letras, do valor sonoro, das letras, dos fonemas, enfim, ela já traz para a gente, né? Ela já desenvolve a escrita convencional aqui, certo? Então, a relação entre alfabetização e letramento são práticas que precisam ser desenvolvidas juntas, então sempre vão estar juntos. Alfabetização e letramento vão continuar junto como um processo contínuo que vai se constituir conforme a criança vai se desenvolvendo, tá? Lembre-se, alfabetizar é letrar e letrar são processos distintos. Por quê? Porque eu vou desenvolver dentro do contexto educacional e o outro eu vou desenvolver dentro do contexto social. Então, eles são distintos, porém inseparáveis, indissociáveis, tá? Pois a alfabetização e o letramento se somam, ou melhor, a alfabetização é um componente, isso aqui é muito importante, tá? A alfabetização é um componente do letramento. Por que que a alfabetização é um componente do letramento? Isso pode ser pergunta de concurso, de prova de concurso. Por que que a alfabetização é um componente do letramento? Alguém consegue me responder? Porque não deveria ser ao contrário, né? Mas por que que a alfabetização, ela é o componente do letramento? Vou dizer para vocês por quê. Vocês estão pensando demais em responder. Isso é ruim. Vejam bem, a alfabetização é um componente do letramento. Por quê? Porque a criança, a partir do momento que nasce, ela já começa a ser um indivíduo letrado. Porque ela vai ter contato com tudo ao que está ao seu redor. Então, ela começa a ter, de acordo com o nosso Paulo Freire, o seu conhecimento de mundo, que é o que ele veio, que ele chamou, tá? Conhecimento de mundo. Então, ela tem esse conhecimento de mundo. Quando ela chega no ambiente escolar, nas instituições, essa criança já traz esse conhecimento prévio de mundo, tá? Ela já traz esse conhecimento. Então, quando ela chega para a gente, tem criança que já sabe fazer a contagem oral de forma espontânea, sequencial ou aleatória, né? Tem criança que já sabe
as letras do alfabeto, das vogais que compõem Conhece cores. Conhece cores. Então, tudo isso ela já tem esse conhecimento, né? Então, por isso que a alfabetização é um componente do letramento, porque a criança, antes de chegar na escola, onde é que acontece o processo da alfabetização? É na escola. Eu acabei de falar para vocês que isso, a alfabetização é um processo do desenvolvimento da habilidade que acontece dentro do contexto educacional. Já o letramento acontece dentro do contexto social, na Social e familiar, né? Isso, na sociedade, na família. Então, a criança ela tem o contato com a televisão, né, com celular. Então, ali ela vai assistir o quê? A gente, quando tem filho, né, a gente coloca muitos desenhos educativos. Então, isso é letramento. A criança já chega com esse domínio para a gente, que às vezes a gente até se surpreende. Nossa, fulaninho já sabe a tal letra, fulaninho já sabe contar de tanto a tanto, já sabe as cores. Isso é letramento. Por isso que a alfabetização ela é um componente do letramento, porque a criança já chega para a gente com esse conhecimento de conhecimento, tá? Com esse conhecimento prévio de mundo. Ela já chega para a gente com esse conhecimento, ela não chega vazia, tá? Então, sendo assim, o ideal é ensinar a ler e escrever de modo que a criança não apenas decodifique as palavras, mas entenda o que ela está lendo, o que ela vai ler, tá? Porque ela já tem esse conhecimento de mundo dela. Então, ela não chegou vazia para a gente, então ela já tem esse domínio. Os estímulos da oralidade desde cedo impulsiona esse processo. Então, vai ser um processo eficaz quando essa criança tem esse estímulo desde cedo da oralidade, tá? Isso porque a oralidade é uma produção cultural que se dá por meio da interação com as outras pessoas. Por isso que a alfabetização é um componente do letramento. Ou aqui, né? Ela a oralidade é uma produção cultural que vai ali acontecer por meio da interação com as outras pessoas. Quando as crianças chegam na educação infantil, é importante que já estejam provocadas ao processo de alfabetização e letramento por estímulo da oralidade, que vai acontecer aonde? No contexto familiar, social, tá? Então, elas já precisam chegar para a gente com esse estímulo que muitas crianças chegam, né? Principalmente nos dias de hoje. À medida que elas crescem, elas vão percebendo que tudo ao seu redor tem significado. Inicia um processo ali, né, da leitura de mundo e começa a interpretar e conhecer o meio em que estão inseridas. Muito antes de ser capaz de ler, a criança entende e interpreta as funções dos objetos. Dessa forma, podemos dizer que antes de entrar na alfabetização e letramento, ela já vem com um amplo conhecimento de mundo, como eu falei para vocês, tá? Com curiosidades que devem ser estimuladas e aprimoradas ali pelo professor. Tudo isso faz parte desse processo, tá? Então, alfabetizar é oferecer condições para desenvolver a leitura e a escrita através da habilidade de codificar a língua oral e a língua escrita e vice-versa, tá? Já letrar está relacionado com a prática da leitura e da escrita no contexto social. O letramento ligado à alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental envolve práticas de leitura e escrita que levam a criança a aprender a ler e escrever e interpretar essa ação. Então, aqui o papel da educação infantil, tá? Que eu já falei para vocês, mas anteriormente, né? Eu já falei para vocês que o papel da educação infantil não é alfabetizar, mas sim letrar, tá? Mas sim letrar. E essa criança, ela precisa ser estimulada. Até coloquei aqui em negrito para vocês. Ó, vale salientar que essa criança deve ser estimulada por meio de vivências significativas, atividades significativas, tá? Que vai desenvolver ali esse processo da habilidade da leitura e da escrita, tá? Então, esse estímulo começa na educação Por isso que as atividades lúdicas são importantes, né? Isso, por isso que são muito importantes, tá? Para a criança, porque por meio dessas atividades vai ser estimulado nela, tá?
esse processo ali de forma significativa, tá? Então, o brincar, o faz de conta, né? O modo de brincar, as crianças elas vão se desenvolver, na verdade, na educação infantil, os dois eixos estruturantes da educação infantil são as interações e brincadeiras, tá? Então, essa criança ela precisa ter essa interação, né? Para que ela possa ampliar ali o seu vocabulário, né? E ela precisa ter ali esse brincar, direito a esse brincar, porque é por meio da brincadeira que ela vai se desenvolver. Agora, não é um brincar, é um ato de brincar de forma intencional. Eu preciso, como professor, ter uma intenção. O que é que eu quero que o meu aluno desenvolva nessa brincadeira, tá? Então, tudo isso eu preciso proporcionar na educação infantil, além do contato, ó aqui, o contato com o letramento na educação infantil não é para alfabetizar, mas sim para inserir a criança no contexto alfabetizador. Então, eu preciso proporcionar para a minha criança esse contato com os instrumentos alfabetizadores, tá? Não para alfabetizar, mas para letrar essa criança, para que ela possa ali ter já esse conhecimento quando chegar ali no fundamental, tá bom? O que é que a nossa BNCC vai dizer em relação à alfabetização? Que esse processo de alfabetização deve acontecer até o segundo ano, tá? Segundo ano, precisam articular os currículos para fazer com que a criança compreenda as diferenças entre escrita e outras formas gráficas. A gente sabe que, dentro da prática, isso é impossível, né? É impossível, quase impossível. Não vou dizer totalmente impossível, porque a gente tem ali os salvadores da pátria, como eu costumo chamar, né? Algumas crianças conseguem, né, consolidar esse processo de alfabetização até o segundo ano, tá? Já o nosso Plano Nacional de Educação, nosso PNE, ele vai dizer que essa consolidação aí da alfabetização, tá, deve acontecer no máximo até o terceiro ano do ensino fundamental. Então, são documentos que vão se contradizer. Um vai dizer para mim que até o segundo ano, que é a nossa BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, vai dizer que deve acontecer até o segundo ano do ensino fundamental, e já o PNE, que é o nosso plano, né, o Plano Nacional de Educação, né, o nosso plano maior, que vai direcionar ali como a educação deve ser desenvolvida no país, vai dizer para a gente que esse processo de alfabetização deve se consolidar até o terceiro ano do ensino fundamental, tá? E aí, o PNE vem trazer para a gente as estratégias, tá? Então, ele vem trazer para a gente, ele traz 7 estratégias, tá? Então, 7 estratégias que vão ali nortear esse processo de alfabetização, tá? Vão nortear esse processo do desenvolvimento da alfabetização. Porque o PNL traz a meta, que é a meta 5, que diz alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. E nessas metas, ele vem trazer as estratégias, tá? Ele traz as estratégias, que são de que forma eu vou desenvolver essa meta, de que forma eu vou desenvolver esse processo para alcançar, atingir essa meta, tá? Então, vai ser aqui, ó, estruturar os processos pedagógicos, essa aqui é a meta 5.1, que é a primeira meta, mas tem 7 metas que ele vem trazer, 7 estratégias que ele vem trazer dentro dessa meta, tá? Então, são 7 estratégias. E essa aqui é a primeira estratégia, 5.1, que é estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando com as estratégias desenvolvidas onde? Na pré-escola. Eu preciso fazer essa articulação de como é ali na pré-escola. Eu preciso fazer a articulação da estratégia da pré-escola, porque quando o aluno sai da educação infantil, eu não posso tirar de vez dele essas metodologias que são desenvolvidas na educação infantil, que são metodologias diferentes do fundamental, né? Então, eu não posso tirar de vez. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa articulação com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com a
apoio pedagógico específico. Detalhe, não temos, tá? Apoio pedagógico específico. Quem é professor alfabetizador sabe do que eu estou falando. Esse apoio só está no papel, né? A fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças. Não sei se já tem agora, né? Mas, até o meu conhecimento, não temos esse apoio pedagógico específico, né? Então, tudo que está no papel é tudo bonitinho, né? Mas a prática, já diretrizes, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa LDB, lá no artigo 4º, ela vai dizer que é dever do Estado com a educação escolar pública garantir uma alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. Então, é ao longo da educação básica, tá? Ao longo da educação básica. Então, vai do infantil até o médio, tá? Do infantil até o médio, tá certo? Então, são três documentos aí, três legislações, tá? Que vem falar sobre esse processo de alfabetização, tá certo? E eu não sei o que foi que aconteceu aqui no nosso material. Bom, vamos lá. Dá para ver direitinho aí, pessoal? Vamos lá. Nosso simulado de hoje. Sobre as fases da alfabetização, julgue os itens a seguir e marque a alternativa correspondente. Primeiro item, alfabética. Considerada a última hipótese relacionada à alfabetização. Então, a alfabética é considerada a última hipótese relacionada à alfabetização, que nessa fase a criança já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra, caracterizando a escrita convencional, domina, enfim, o valor das letras e sílabas. Esse primeiro item, ele está correto ou ele está errado? A gente acabou de ver, né? Então, vamos lá. Segundo item, silábico alfabético. Nesse nível, a criança começa a perceber que a correspondência entre letras daquilo que é falado, interpreta a letra à sua maneira, atribuindo o valor de sílaba a cada uma das letras, tá? Cada sílaba representa uma letra. Terceiro item, silábica. Nesta fase, a criança começa a compreender as sílabas. Então, aqui quase a mesma coisa, né? Então, começa a compreender as sílabas, possui mais de uma letra, fará a transição de ora utilizar uma letra e ora utilizar para cada sílaba. Ora reconhece os demais fonemas das palavras e passar a empregá-los. Mistura lógica. Então, de acordo com o nosso conteúdo aqui, né? Esse terceiro item veio dizer que mistura a lógica com a fase anterior. Pré-silábica, é considerado o primeiro nível. A criança começa a perceber que a escrita representa aquilo que é falado. Ela tenta se aventurar pela escrita e por meio da reprodução de rabisco e desenhos. Ainda não consegue relacionar letras com os sons da língua falada. Esse quarto item está correto. Pré-silábico, início de tudo, né? Pré. Esse primeiro item esse quarto item está correto. Então, eu venho para cá e tiro a letra a letra D, que não tem o quarto item, e a letra E, que também não tem o quarto item. Eu tenho B e tenho C. B e C para vocês. Ficou B e C para vocês. Quinto item, silábico alfabético. Onde a criança começa a compreender que as sílabas possuem mais que uma letra. Fará a transição, ora utilizar uma letra para cada sílaba e ora reconhecer os demais fonemas das palavras e empregá-los. Mistura lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas. A letra A veio dizendo que, sim, eu já eliminei a letra A, né? Temos a letra B e temos a letra C, né? B e C. Estão me dando aqui o gabarito, a letra C, né? Ruth me deu a letra C.
Veja bem, a letra C veio dizendo que o primeiro está correto, tá? Alfabética, aqui a criança está alfabetizada, ela, enfim, domina o valor das letras e sílabas, tá? Então, aqui ela tem um domínio, o primeiro item está correto, então o nosso gabarito é a letra C, tá? A letra C. O segundo item, ele está errado, ó, silábico alfabético. Nesse nível, a criança começa a perceber a correspondência entre as letras daquilo que é falado. Interpreta a letra à sua maneira, atribuindo valor? Não, tá? Esse daqui não. Então, o Joyce, nosso... aqui na minha tela está tudo azul. Será que é meu notebook? Aí tá normal? Não, eu acho, porque aqui não está todo azul, mas tá... As letras estão muito difíceis de ler, sabe? Tá Sempre assim, tá o fundo azul com as letrinhas pretas e brancas, assim. Pronto, é assim que está no meu. É assim que está no meu. Aí fica bem ruim, né, da gente... Uhum, fica muito ruim para a gente ler. Até para mim ler aqui, né? Fica ruim. Eu não sei o que foi que aconteceu nesse finalzinho. Ó, Larissa disse que abriu o material, aquele que eu mandei lá no grupo, para ela conseguir ver, né? Que realmente, para mim, tá horrível para mim ver aqui. Tá como se fosse... Agora melhorou. Agora deu uma melhorada. Em relação à alfabetização e letramento, analise as afirmativas abaixo. Primeiro item, alfabetização é apenas um processo baseado em perceber e memorizar para aprender a ler e escrever. Vocês estão de acordo com esse primeiro item? Não. Alfabetização é apenas um processo baseado em... Não. Veja bem, apareceu a palavra apenas, eu já elimino, né? Alfabetização é apenas um processo, não é apenas que vai ser baseado aí na memorização. Eu não vou memorizar, eu Não vai falei memorizar, né? para vocês que esse processo ele precisa acontecer de forma espontânea, não é uma aprendizagem mecânica, né? Então, não vai ser memorizar. Então, o primeiro item ele está errado, eu venho para cá, elimino o A, só a letra A. Somente a letra A. O letramento surge a partir das novas relações estabelecidas com as práticas de leitura e escrita na sociedade. Aqui, ó, prática, leitura e escrita na sociedade. Toda vez que aparecer a palavra letramento, eu vou fazer a associação com esta palavrinha aqui, ó. A palavra-chave vai ser essa, sociedade, prática, tá? Uhum. Então, nosso segundo item até aqui está certo, tá? Ao passo que não basta apenas saber ler e escrever, mas que funções a leitura e a escrita assumem em decorrência das novas exigências impostas pela cultura letrada. Então, nosso segundo item, ele vai estar correto, né? Correto, é. Então, eu vou fazer sempre que surgir, ó, letramento, ó, a palavra-chave, sociedade, cultura, letrada, tá? Lembra de que eu falei que ainda há pouco sobre Magda Soares, que vem falar sobre a cultura linguística, né? A cultura linguística, a forma que é falado. Então, isso é palavra-chave também, tá? Aí eu venho já elimina a letra D, né? Já elimina a letra D, que não tem, ó. Só ficou Isso. B e C. E C. Terceiro item, a alfabetização refere-se à aquisição da escrita, enquanto a aprendizagem da habilidade de leitura, escritas e chamadas práticas de linguagem. Olha aqui as palavrinhas-chave, escrita, leitura, linguagem, isso é palavra-chave de alfabetização, tá? É palavra-chave do processo de alfabetização. Então, está correto, né? Está correto. Quarto item, em primeiro lugar, a alfabetização é simplesmente a relação entre um método, utilizado e o estado de maturidade ou de prontidão da criança. Não, Está né? errado. Está errada, porque não vai ser essa relação aí entre o método, a forma que eu vou utilizar para desenvolver essa habilidade da leitura e da escrita, e nem com o estado aí de maturidade dessa criança, tá? Então, é a letra C. Nosso gabarito é a letra C
2 e 3. Né? 2 e 3, né? Somente 2 e 3. Terceiro item. A alfabetização não é um estado... terceira questão. A alfabetização não é um estado a qual se chega, mas um processo cujo início é, na maioria dos casos, anterior à escola. Por que anterior à escola? Eu falei para vocês ainda há pouco que antes da criança chegar na sala de aula, ela já tem... Ela chega letrada, ela vem letrada. Isso, porque ela já tem esse conhecimento pela sociedade do mundo, né? Então, aonde ela está inserida, no seio familiar, na sociedade. Então, ela já traz para a gente esse conhecimento de mundo. Por isso que Emília Ferreira vem dizer para a gente que a alfabetização não é apenas, não é um estado qual se chega, mas um processo cujo início, na maioria dos casos, anterior à escola, que não termina ao finalizar a escola primária. Então, Emília Ferreira, em 1999, página 47. Nessa perspectiva, assinale a alternativa que não corresponde ao processo de alfabetização. Então, agora é o que não faz parte do processo de alfabetização. Veja bem. Letra A. A alfabetização é a aquisição de código. Olha, minha palavra-chave, código. Porque eu vou criar o código. A alfabetização é codificar e decodificar, ou seja, criar o código e decifrar esse código. Então, a letra A já está correta, não é o nosso gabarito, né? A aquisição do código da escrita e da leitura. Ela não faz parte do processo de alfabetização. O processo de alfabetização acontece a partir das práticas sociais de leitura e escrita. E aí? A partir das práticas sociais da leitura e escrita. Letra C. A alfabetização é um componente do letramento. Letra D. A alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar. E a letra E, o processo de alfabetização acontece de forma contínua e se desenvolve simultaneamente dentro e fora da sala de aula, em processo interativo que acontece desde o primeiro contato da criança com a escrita. Qual seria o nosso gabarito? Ruth está dizendo, acha que é a letra B. Você não tem que achar. Eu acho que é a letra E. Peraí. É o que não faz parte, né? É o que não faz parte. Isso, que não faz parte. Tá. Eu já eliminei o primeiro para vocês, já eliminei a letra A, deixei B, C, D e E para vocês. Lembre-se das palavrinhas-chave, alfabetização, ela está interligada a quê? Letramento, está interligada a quê? Eu fiquei na dúvida, Joyce, se por conta daquela questão da alfabetização ser ligada à escola, né? E já o letramento ser ligado ao meio social. Isso. Agora, veja uma questão aqui. Letra E. Vou lá para a letra E, já que você falou sobre escola. Lembre-se, processo de alfabetização é um processo que acontece no contexto escolar, né? Formalmente, é um processo que acontece dentro das instituições de ensino. É a letra B. O letramento, ele vai acontecer no contexto social. Então, quando eu falo que esse processo de alfabetização acontece dentro da escola, ele vai acontecer dentro da escola. Porém, quando a criança começa a ler, ela não vai ler somente dentro da escola, ela vai levar para onde? Para fora da escola. Então, ela começa a fazer essa leitura, tudo que ela vê, ela quer ler. Ela vê placas nas estradas, então ela começa a fazer leitura de placa, ela começa a fazer leitura de tudo que ela vê, de mercadinho, de lanchonete, os nomes, né? Então, tudo que ela vai vendo ali... Isso é verdade, porque eu era assim quando eu comecei. Pois é, então o processo se inicia dentro da escola. Aí, o processo de alfabetização acontece de forma contínua. Ou seja, se é de forma contínua, então a criança ela vai continuar esse processo.
tá? Porque ela está em desenvolvimento dessa habilidade, tá? Ela está em desenvolvimento. E se desenvolve, ó, simultaneamente, dentro e fora. É simultaneamente, dentro e fora da sala de aula, em processo interativo que acontece desde os primeiros contatos da criança com a escrita, tá? Então, a letra E está correta, não é o nosso gabarito. A letra D. Alfabetizar não é um processo baseado em perceber e memorizar. Não é, tá? Não é um processo baseado em perceber e memorizar, não, tá? Eu preciso estimular essa minha criança nesse processo do desenvolvimento da habilidade da leitura e da escrita, tá? Então, não vai ser um processo baseado em perceber e memorizar. Então, não é o nosso gabarito aqui, tá correto, né? Letra C, alfabetização é um componente do letramento. E aí? É ou não é? Pelo que foi falado durante a aula, né? Que a alfabetização, ela ocorre dentro do letramento que a criança já traz, né? Isso, Isso aí. Então, a alfabetização ela vai ser um componente do letramento. Por que ela vem ser um componente do letramento? Porque a criança ela já chega para a gente no ambiente escolar com o seu conhecimento prévio de mundo. Então, não é o nosso gabarito, o gabarito vai ser a letra B, como o Ruth falou, que achava. Então, da próxima você tem que ter certeza, não tem que achar. Até porque você não perdeu nada. Então, o nosso gabarito vai ser a letra B. O processo de alfabetização acontece a partir das práticas sociais da leitura e da escrita. Práticas sociais da leitura e da escrita. Então, quando eu falo de processo de alfabetização e aparece para mim práticas sociais, o que é que faz interligação com práticas sociais? Vai ser o letramento. O letramento, o processo de letramento que vai acontecer a partir dessas práticas sociais, tá? Olha a minha palavra-chave, práticas sociais, então, não é. O letramento, aqui seria o letramento e não a alfabetização, tá? E não a alfabetização. A alfabetização seria a aquisição dos códigos linguísticos ou da codificação e decodificação, tá? Então, essa é a nossa palavra-chave, o nosso gabarito é a letra B, não faz parte ali, não corresponde ao processo de alfabetização. Quarta questão, o que não é correto afirmar sobre letramento? Letra A, agora é letramento, esquece a alfabetização, tá? O letramento difere da alfabetização, que é o processo formal de ensinar a ler e escrever. Difere, tá? Letra B. O letramento pode levar mudanças políticas, sociais, econômicas e cognitivas a partir da inserção dos indivíduos nas sociedades tecnológicas. Letra C. Letramento não é apenas aprender a ler e escrever, mas também entender o que se lê e escreve, conectando-se ao contexto social e às suas experiências diárias. Letra D. O letramento é o processo de aprendizagem, onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever. E a letra E. O letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Qual seria o nosso gabarito de hoje? Lembre-se das palavras-chave. Letra D, que o letramento é um processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de escrever, e não é. O letramento é o processo que se aprende entre a sociedade, né, e a família. Que quando se entra na escola, já vem já com letramento, com desenvolvimento já de fora do mundo. Muito bem. Letra D, porque é o que não faz parte do letramento. Ó. O letramento é o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever. Ler e escrever é alfabetização. Alfabetização, muito bem. Ler e escrever, olha a palavra-chave, ler e escrever, não está interligado ao letramento, tá? O letramento, ele vai ter esse domínio, tá? Ter a compreensão. O letramento é quando o aluno consegue compreender aquilo que ele leu, o que ele escreveu, tá? Mas aqui, não. Aqui, ó,
se desenvolve a habilidade de ler e escrever. Aqui seria alfabetização e não letramento. Portanto, nosso gabarito é a letra D, tá? Parabéns, olha aí. Tá indo, tá fluindo. A última questão de hoje, sobre a concepção de Emília Ferreiro, no que diz respeito à alfabetização, marque a alternativa correspondente. Então, sobre a concepção de Ferreiro. Letra A, alfabetização é um ato criador, no qual o analfabeto aprende criticamente a necessidade de aprender a ler e a escrever, preparando-se para ser o agente desta aprendizagem, e consegue fazê-lo na medida em que a alfabetização é mais do que simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Letra B, todos os conhecimentos têm uma gênese, uma origem, que é a aprendizagem da escrita, não está vinculada à fala, e mesmo quando a criança já estabelece a relação entre fala e escrita, esta relação ainda não é tipo fonema, fala, som, ou grafema, que é a escrita e a grafia, né? A construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação social na escola ou fora dela. Letra C, letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura sentido e façam parte da vida do aluno. Para tanto, cuidados serão necessários ao conduzir a alfabetização. E a letra D, a aquisição da escrita não se processa espontaneamente em ambientes culturais. Há necessidade da intervenção intencional, sistematizada, profissional, alfabetizador em ambiente escolar. Ruth me disse que é a letra B. Letra B também, eu acho. Letra A. Alfabetização é um ato criador. Não é. Quando eu falo de analfabeto, quem é que defende tanto essa questão analfabeto? Né? Que vem ali defender sobre, trazer concepção sobre a necessidade do indivíduo saber ler e escrever dentro da sociedade. É o nosso queridíssimo Paulo Freire. Paulo Freire é quem vai falar sobre essa concepção, ele vem trazer essa concepção para a gente, né? Letrar, quando eu falo em letramento, eu estou falando de quem? Eu estou interligando a quem? Magda Soares, tá? Então, nosso gabarito vai ser a letra B, tá? Letra B, que eu estou falando de Emília Ferreiro, tá? Todos os conhecimentos têm uma origem. Emília Ferreiro vem dizer para a gente que todo conhecimento tem uma origem, né? Ele não parte, né? Ele não surge do nada, ele tem uma origem, né? Ele tem uma origem. E ainda ela diz para a gente que esse processo da leitura, da escrita, ela não vai estar vinculada à fala, tá? Esse processo da escrita não vai estar vinculado à fala, tá? Então, nosso gabarito é a letra B de bola. Então, é isso. Por mais difícil que seja a caminhada, carregue no coração a vontade de ir além e jamais desista do seu objetivo, pois aquele que persiste sempre alcança. Um forte abraço para vocês. Depois eu coloco o gabarito corretíssimo lá no grupo, tá? E até a próxima aula, e não faltem na aula de amanhã, nossa aula presencial, tá bom? Até amanhã, professora. Obrigada. Nada, até amanhã, se Deus quiser. Deus quiser.